Agora, passada a estreia de todos os brasileiros, tá no ar a competição do quem foi melhor. Como se fosse uma competição entre os brasileiros de quem joga melhor. Eu acho completamente irrelevante você fazer essa competição, mas enquanto aguardamos o nosso Fred Caldeira para falarmos especificamente do jogo do Fluminense, eu vou dar o meu pitaco também. E eu acho assim, ó, Tulhão, de desempenho, eu acho que aquele que mais nos surpreendeu, até pelo teórico nível do adversário, que acho que era o melhor deles, eu acho que o desempenho, ele foi o do Fluminense. Mas eu não posso analisar a melhor estreia de um brasileiro só levando em conta o desempenho. Afinal de contas, nós estamos numa competição, temos objetivos. E é evidente que o objetivo é chegar ao título. Se não conseguir chegar ao título, ir o mais longe possível. E para ir o mais longe possível, imaginamos que passar em primeiro do grupo seja algo bem relevante. Então, fazendo um apanhado geral de desempenho, de quem era o adversário, de resultado, eu tô vendo muita gente subvalorizar o resultado dos jogos e olhar muito pro desempenho, que é lindo. Mas o desempenho, no meu entendimento, o jogar bem, por que que ele é tão importante? Porque jogando bem, você tem mais chances de ganhar. Mas o objetivo do futebol continua sendo ganhar, fazer mais gols que o seu adversário num período lá de 90 minutos mais acréscimos. Pelo menos nesse tipo de competição, né? Em mata-mata de ida e volta, é fazer mais gols que o seu adversário num período de 180 minutos, mais acréscimos, enfim. Mas nessa competição, que é de tiro curto, o resultado, ele precisa estar aliado ao bom desempenho, e se não tiver aliado ao bom desempenho, que pelo menos o resultado venha. Então, o meu amigo Túlio Ligeiro, analisando rapidamente aqui os quatro, o Fluminense, do melhor desempenho, ele não teve o melhor resultado. E eu sei que o torcedor do Fluminense ontem ficou feliz da vida por ver o time, sabe, jogar bola contra o Borussia Dortmund. Jogou bola, não teve medo, impôs o seu jogo. Só que o resultado, até pelo ótimo desempenho, o resultado não foi espetacular, não foi bom. Ah, André, mas a gente vê aí, ultimamente, pô, só toma ferro. Concordo. Mas o que foi o jogo? O Fluminense era pra ter vencido, cara. Sim, merecia, André. Só que eu acho que essa análise que você tá fazendo também vale a gente tentar olhar por outro prisma, que é o seguinte. Antes da partida, qual era o resultado mais esperado? Então, se você olhar o resultado pensando na prévia do jogo, o resultado foi bom. Eu concordo com você que, olhando para o que aconteceu no campo, não foi bom porque a vitória ela poderia ter vindo tranquilamente e seria muito merecida. Mas quando você olha antes da partida acontecer, você fala, o Fluminense vai empatar com o Borussia e jogando muito bem. Você assinaria esse contrato antes da partida acontecer. Então, acho que olhando por esse lado, o resultado realmente ele tem um lado ali frustrante pelo que foi o jogo, mas olhando o cenário geral, eu acho que foi bom também. Eu sei, e a sua observação ela é perfeita. Fosse antes do jogo tivessem me oferecido um 0-0, eu também toparia, de repente. Só que nós vivemos agora uma nova realidade, porque a gente viu o jogo. O jogo aconteceu, ele não é mais um exercício de previsão. E dito isso, o Fluminense ontem era pra ter vencido o jogo. Faltou eficiência ali pra cravar. Vamos falar sobre isso com o Fred? Palmeiras e Porto. Muito próximo. Acho que do Palmeiras a gente já esperava um desempenho melhor. Tem um trabalho mais sólido, mais longo e tal. Mas também o resultado não foi o melhor dos resultados.
Pô, André, estreia. Eu sei, gente, eu sei. Tem um monte de poréns aí que nós vamos falar aqui durante as nossas edições. Hoje, as próximas aí de Copa do Mundo. Sem dúvida, tem vários poréns. Mas o Palmeiras, pelo que construiu, precisava ter vencido esse jogo. O Botafogo, ele conseguiu o resultado, que é muito importante. Mas o desempenho, ele deixou a gente com uma pulguinha atrás da orelha, né? Porque o grupo é muito difícil. E ele pegou o adversário mais fraco do grupo. E ele correu sérios riscos de tomar o empate. Mas fez os 3 pontos e acendeu um alerta aí para as próximas 2 partidas. Porque se jogar contra o que jogou contra o Seattle Sounders, vai tomar ferro do PSG e vai tomar ferro do Atlético de Madrid. Dito isso, fica o Flamengo. Que, pra mim, no geral, analisando tudo, desempenho, resultado, tal, projeção, não sei o quê, o Flamengo, pra mim, na média aí, computando tudo, foi quem teve a melhor estreia. Eu entendo a sua lógica, mas eu Vou explicá-la. Por quê? O Flamengo, vamos lá, quem que é melhor no grupo? Esperance ou LA? Pra mim, o Esperance é melhor que o LA. Acho que é bem parelho. Ok, mas acho que o Flamengo fez uma estreia que ele não se complicou em nenhum minuto, nenhum momento. Puxou o freio de mão quando precisou. Tem agora uma mini final contra o Chelsea, tem. Mas ainda fez ali um saldozinho. Que muita coisa pode se definir no saldo, a gente sabe disso. Na fase de grupos. Então, cara, e outra, o Chelsea, que é o adversário direto ali, não fez uma grande diferença de gols para o adversário que eu considero o mais fraco. Então, dito isso, na média, somando tudo, desempenho, eu acho que o Flamengo, ele... E eu só quis fazer esse exercício aqui porque eu tô vendo muita gente, de novo, eu vou repetir, supervalorizando o desempenho, que é importante sim. Sim, a gente tem que falar que o Palmeiras jogou bem, a gente tem que falar que o Fluminense jogou bem, mas a gente também tem que falar de resultados, gente. Então, André, mas é aí que eu entro com a minha opinião. Eu acho que, apesar do Fluminense ter empatado, eu coloco o Fluminense tendo a melhor estreia, aliando as duas coisas, porque o desempenho do Fluminense foi o melhor e o resultado, considerando o nível do adversário, também foi um bom resultado. Apesar de ficar aquele gostinho de que dava para ter vencido, o resultado também foi bom. Porque não era o mais esperado, não era o mais normal. É diferente, por exemplo, do Palmeiras e Porto, que a gente olhava já o Palmeiras meio que como favorito contra o Porto. Então, esse olhar, para mim, eu acho que faz muita diferença. Então, o Fluminense, por ter jogado da maneira que jogou e por ter conseguido o empate, eu coloco o Fluminense. Mas eu entendo, o Flamengo realmente... O Flamengo, André, ele fez o que dele se esperava. E fez muito bem. Eu acho que isso é ótimo e precisa ser exaltado. Eu concordo com você que a gente não pode desvalorizar em momento algum a vitória do Flamengo. Só que acho que o Fluminense fez além do que se esperava. Veja. Eu estou fazendo aqui uma prateleira, uma mini prateleira, que são prateleiras, as 4, que estão lá no alto. Eu não... Ao falar que um teve uma estreia melhor do que o outro, eu não tô querendo falar que a do outro foi ruim. As 4 no resumo foram boas. Perfeito, talvez... exatamente. A do Flamengo foi excelente. Eu não estou diminuindo o feito do Flamengo. O Flamengo foi muito bem. Fez muito bem aquilo que se esperava dele, com louvor. Pois é. É que eu só queria aqui... Eu tô vendo vários comentários no chat. E várias gente falando, cara, mas só faltou o gol, só faltou. Então, gente, é que a gente estava tão acostumado a levar ferro, e estamos, e vou dizer mais, tá? Aí eu vou colocar os 3 e já vou chamar o Fredinho aqui pra conversar comigo também. Aliás, Fredinho, seja bem-vindo, meu lindo. Que camisa maravilhosa, hein, Fredinho? Aliás, que homem, hein, Fredinho? Bom dia, meu querido, seja bem-vindo.
Tava com saudade, André. Muito bom dia para você, para o Tulhão, para todo mundo que está aqui com a gente. Daqui a pouco eu meto meu bedelho nesse debate, mas um beijo, estou aqui na audiência. Não, e será bem-vindo o debate agora. Porque assim, ó, é uma competição, Fred, de tiro curto, cara. Não é um campeonato com 38 rodadas que você pega o desempenho e o resultado escapou ali, mas que você olha e fala, cara, jogando essa bola, pô, nós vamos longe, nós vamos encaixar, o resultado não veio hoje, mas ele vai vir amanhã e tal. Então, ok. Copa do Mundo de Clubes? Não necessariamente. Então, assim, um gol pode fazer a diferença do seu futuro. É você pegar um adversário super poderoso nas oitavas ou um mais acessível. E assim, a gente, porque os 3 empates, e aí eu vou colocar os 3 empates, Fredinho, de sul-americanos contra europeus. Podemos até incluir no balaio o Monterrey, mas eu vou pegar os sul-americanos, né? O Palmeiras, o Fluminense e o Boca. Certo? Os 3 tiveram chance de ganhar o jogo. Os 3. E nós estamos aqui, depois desses 3 resultados, comemorando 3 empates. E esse é o detalhe que eu queria chegar. Que pra mim é preocupante, Fred. Porque a última vitória de um sul-americano contra o europeu foi em 2012, cara. E a gente teve bons desempenhos em vários momentos desde 2012. O Flamengo teve chance de ganhar do Liverpool. O Palmeiras teve chance de ganhar do Chelsea. O Grêmio não fez uma final de Mundial ruim contra o Real Madrid. Foi um 1-0 ali, um gol, né? Então, assim, em vários momentos. Só que tem um detalhe de todos esses jogos aí e os 3 dessa Copa do Mundo. Não ganhamos nenhum. E isso é preocupante. A gente precisa... E, gente, antes que comecem a falar, e eu sei que vão falar, mas é o pior não sei o que de todos os tempos, mas é o final de temporada, mas não sei o que... Velho, eu só tenho uma coisa a falar pra essa galera. Paciência! Paciência, porque a gente também já chegou lá pra jogar depois de 80 jogos na temporada, a gente também já chegou lá pra jogar com um time completamente alterado do que tinha conquistado a vaga, porque você não consegue segurar os jogadores depois de conquistar o título da Libertadores. Então, assim, paciência, velho. Aí é circunstância do futebol, da vida. Às vezes a gente chega lá com o principal jogador machucado, chega na hora. Então, paciência. Mas o que eu tô trazendo aqui é um copo meio cheio e meio vazio, que sim, existe o copo meio cheio. O desempenho do Fluminense ontem foi maravilhoso. Inesperado, você vai falar disso. Eu não esperava. Mas o resultado, cara, ele continua sendo um negócio muito importante do futebol. Que a gente tá olhando, até talvez pelo medo que a gente tinha, pelo respeito, caraca, os caras tão... que, pô, tá bom demais o 0x0. Não tá. Antes do jogo, oferecer o 0x0, como disse o Túlio? Talvez. Depois de ter visto o jogo, a gente não pode chegar e falar, pô, foi só o gol, só o detalhe do gol, porque é isso que vai fazer a diferença, velho. Quero ouvi-lo, o meu amigo Fred Caldeira. Eu entendo todos os seus pontos, eu concordo com alguns deles. Agora, antes de entrar nos meus pontos, eu te devolvo com uma pergunta. Será um bom resultado se o Flamengo empatar com o Chelsea? Antes do jogo. Antes do jogo? Analisando o futuro, né? Isso. Analisando Sem ver o jogo, né? Sem ver o jogo. Não, e analisando o futuro da competição. O objetivo que eu tenho. Meu objetivo. Tô vestindo aqui a camisa do Flamengo. Meu objetivo é chegar ao título. É ir longe. Para fazer isso, teoricamente, eu preciso escapar do Bayern de Munique. Eu já enfrentei um time que eu acho um pouco mais forte que o LA, tá? Já enfrentei esse time. O Chelsea já enfrentou outro time que é
um pouco mais fraco, e no saldo de gols estamos iguais. Antes do jogo, um empate, eu não acho que seja ruim, não. Não acho. Depois do jogo, se eu joguei melhor, se eu amassei e não ganhei, aí eu vou achar ruim. Agora, acho também justa a sua pergunta. Você pegaria um empate agora? Não. Não pegaria. Porque eu acho que o Flamengo pode ganhar. Eu acho que pode ganhar. Mas eu tô analisando pra passar. Eu quero ganhar de europeu, velho. Claro. Que é um detalhe que eu vou conversar com você daqui a pouquinho. Eu tô achando interessante. Eu encontrei amigos que estão torcendo pra times que não são os times deles, mas são brasileiros no Mundial. E acho que tem uma teoria interessante por trás disso. Então, eu também quero ver brasileiros ganhando dos europeus. Mas eu tô pensando em ser campeão lá na frente. Então, talvez um empate com o Chelsea e deixar pro saldo de gols depois não seja nenhuma maluquice. Mas eu não pegaria, porque eu acho que dá pra ganhar um jogo. Tá. Você, o que é que acha dessa pergunta que você me fez? Eu pegaria. Eu, se fosse torcedor rubro-negro, eu pegaria o empate. Porém, esse meu sim, ele tem menos certeza do que antes do começo da competição. E não é pela vitória do Flamengo contra o Esperance. É porque eu acho que as atuações de Palmeiras e Fluminense dão um gás para outros brasileiros que vão enfrentar europeus. Porque viu-se que é possível jogar melhor. Ainda não viu-se que é possível ganhar por detalhe, né? O Palmeiras quase marcou em vários momentos, o Fluminense também. Então, foi detalhe realmente. O Everton não fez grandes defesas, nem o Fábio fez grandes defesas. Foi o goleiro do Porto e foi o goleiro do Borussia Dortmund. E essas atuações, acho que deixam a sua opinião com mais força de que não pegaria o empate do Flamengo contra o Chelsea, porque viu-se que a distância não é tão grande assim, apesar de eu achar que o Chelsea está à frente, em termos de qualidade, de Porto e Borussia Dortmund. Em termos de jogo, ainda não sei. Acho bom a gente deixar isso claro, porque eu sei que vai ter gente falando, mas vocês estão falando do Palmeiras contra o Porto, é o pior Porto. Mas é contra o Benfica, foi o Boca. Mas é o Borussia Dortmund, que não... mas eles não estão jogando com aquela intensidade de Champions. Mas... Cara, ok, todos os argumentos são válidos. Não estamos falando de PSG, nem Atlético de Madrid, nem Real Madrid, mais do que Atlético de Madrid, né? O Real Madrid, o City, e a hora vai chegar. Mas nesse momento, tô alinhado com você. Eu acho que o desempenho de Fluminense e de Palmeiras deixa essa expectativa positiva pra gente. Mas tem um negócio que tá me incomodando nisso, que é não ganhar. Nos 3 jogos, cara! O Boca ainda abriu 2-0, né? Porra, nos 3, velho! Como é que a gente não tá... E aí, como é que o mundo não tá ganhando dos caras se a gente ampliar? Porque o Monterrey também faz 1-0. E a gente teve em algumas decisões de Mundial, especialmente naquela do time japonês, é o Kashima, né? Contra o Real Madrid. É o Kashima. Com certeza. Que, cara, foi lamentável o Kashima não ter sido campeão. Mas e tá acontecendo alguma coisa... que orgulho, que maravilha, estamos batendo palma, e sim, o desempenho foi bom e tal. Cara, nós não estamos conseguindo ganhar, velho, desde 2012. É que eu acho que esse orgulho que eu tô sentindo, por isso que até vim trajado hoje rasgando os protocolos da nossa live, mas eu sei que aqui tá tudo certo fazer isso, a gente, antes dessa Copa do Mundo, havia a sensação, não sei se você também tinha, eu tinha essa sensação, de que competir seria difícil. Palmeiras e Porto eu vi uma distância menor, pelo que o Palmeiras faz e pelo que o Porto faz. Mas Fluminense e Borussia, o Fluminense é um time pior do que o Palmeiras e o Borussia é um time melhor do que o Porto. Eu não esperava que o Fluminense fosse conseguir ser superior, competir no melhor dos casos, mas ser tão superior como foi, eu fiquei incrédulo do início ao fim. Eu também. A qualquer momento estava esperando dar algum problema, porque estava tudo quase perfeito para ser verdade. O problema foi não fazer gol. Eu achei que o problema seria o Fluminense em algum momento perder o gás e o Borussia conseguir meter 1, 2 e tal. Não aconteceu. Não teve nenhuma proximidade do Borussia Dortmund em ameaçar o Fluminense. Então, passada essa euforia,
É claro que olhando para o jogo em si, é muito frustrante não conseguir vencer. Mas eu ainda estou é, eletrizado com o copo meio cheio, que é, meu irmão, a gente colocou o Borussia Dortmund contra a parede. Os caras estavam fazendo cera. Os caras estavam desesperados. O Serna entortou o Sully umas 2 vezes. O Arias ninguém conseguiu achar em nenhum momento em campo. O Thiago Silva e o Freitas não deixaram o Guirassy finalizar uma vez. E ele teve pelo menos uma finalização em todos os jogos da Bundesliga e da Liga dos Campeões nessa temporada, e contra o Fluminense ele não finalizou. Então são pontos que me deixam com o copo meio cheio, mais vivo, André. Eu sempre falei aqui desde o início da competição, aliás, eu falo há anos, que a gente precisa ter mais enfrentamentos pra gente saber onde a gente tá nessa linha, né? Nessa régua, onde estamos. E aí a gente já viu 3 jogos, né? Contra times que são prateleiras intermediárias da Europa, mas nos deu uma luz ali no fim do túnel bem interessante, uma luz forte ali. Ainda faltam jogos, né? A gente precisa ver mais. Ok.